Vamos falar, vocês estão bastante curiosidade, peptídeo. Pessoal, peptídeo tem desde 1997, né? E eles começaram com peptídeos que eram secretagogos de GH, então hexamorrelina, ipamorrelina e por aí vai. Com o tempo, outros peptídeos eles foram sendo desenvolvidos, né, e outros mudados. Melanotan, por exemplo, foi um peptídeo que na década de 2000 ficou famoso porque ele prometia um emagrecimento incrível. Mas como ele era um ativador de melanócito, né, até o nome dele lembra disso, ele deixava as pessoas um tom moreno, mas um moreno que não era um moreno muito de sol, assim, era um moreno tipo indiano, assim, ele dava uma escurecida na pele, mas não parecia que você tinha tomado sol, né? E, infelizmente, algumas pessoas tiveram câncer de pele com ele. Que tipo de câncer? Melanoma. E melanoma é o pior câncer de pele que existe, pelo menos na minha visão das coisas, porque ele pode começar muito escondido, ele é extremamente metastatizável, e ele, com profundidades muito pequenas de invasão da pele, ele já se torna passível de fazer metástase. E ele faz muita metástase para o pulmão, para o cérebro, fazendo com que seja um câncer extremamente grave, né? Pois bem, essa galera, infelizmente, né, vê óbito, e aí os caras que fazem esses peptídeos resolveram que era momento de mudar a estratégia e ajustar aquela molécula. E aí saiu o Melanotan 2. O Melanotan 2, ele já foi uma tentativa de evolução para que você tirasse esse risco, mas por mais que o risco tivesse baixado, ele não zerou. E aí o que aconteceu foi que tinha uma droga com as mesmas propriedades, então teoricamente ele emagrecia, teoricamente, né? Porque emagrecimento depende do quê? De você não comer, né? E se você usa o peptídeo e continua comendo, nada acontece. Aliás, que acontece até com tirzepatida, né, pessoal? Tem paciente que, grandes obesos principalmente, né? Porque a tirzepatida eu acho um remédio fantástico, tá? Fantástico. Aí eu posso explicar para vocês por que eu acho fantástico. Por que eu não me importo de palestrar sobre ele, mesmo ele sendo extremamente controverso, assim. Porque na medicina esportiva, ele tem progressivamente se tornado muito importante, mas ele é fantástico, só que ainda assim ele não é perfeito. Você pode ver alguns pacientes que são grandes obesos, né, que acima de 150 quilos, chega a um limite que ele já não consegue mais resolver. A pessoa consegue usar a dose máxima da tirzepatida, que é 15 miligramas por semana, e ainda assim ela consegue numa churrascaria. Eu tenho paciente assim. Então, às vezes a gente sai daqueles 190, 200 quilos, mas aí, meu amigo, bate 140, 150, ainda é um grande obeso, já diminuiu o risco, né? Mas, por exemplo, a gente não conseguiu ajustar a parte de pressão arterial, né, por causa do volume corporal, então ainda o paciente continua hipertenso, que é uma coisa que, quando você tira peso na obesidade, você consegue resolver. O paciente ainda tem uma alteração metabólica em relação à função de controle glicêmico, ou seja, diabetes ou pré-diabetes, ou pelo menos uma resistência à insulina esquisita que faz com que ele tenha picos de glicemia meio que anômalos, né? Mas ele é um peptídeo também, né? E depois a gente fala mais sobre ele. Agora começaram a aparecer MOTS-C, aquele de cobre. Gente, é assim, por mais que exista o peptídeo, por mais que alguns deles tenham estudos publicados, a diferença entre você ter um estudo publicado sobre isso e existir esse peptídeo produzido numa linha de produção farmacêutica adequada é muito grande, tá? E a gente tem que tomar cuidado disso, porque eu não sei, a galera tem nojo de lavar a louça e tirar o resto de comida do ralinho, mas quando fala peptídeo, o cara toma. E essas fábricas de fundo de quintal, que é o mesmo problema hoje da retatrutida. Um monte de gente falando que está tomando. Cara, será que é mesmo? Porque quem está produzindo não é a Lilly. Quem está produzindo e vendendo é essa coisa de fundo de quintal. Mas pode ser falso? Lógico que pode ser falso. Você está fazendo um negócio irregular, né, numa facilidade, num lugar irregular, quem te garante que aquilo é retatrutida? Né? Eu estava vendo o Zambrotta falar, ele falou que quando você patenteia uma
uma molécula, você patenteia a molécula e a via. Então você torna aquilo público. Então você torna passível de síntese. Agora, gente, qual que é o compromisso de uma farmacêutica underground fazer para você uma molécula que foi extremamente cara para ser pesquisada, provavelmente é extremamente cara para ser processada, e que eles não têm compromisso absoluto com segurança e eficácia? Se você compra uma ampola que está escrito nela, vedado ao uso humano, uso somente para pesquisa, cara, você está arriscando tanto, porque na melhor das hipóteses, se você tiver uma alergia, por exemplo, ao líquido, cara, aquilo você injetou, a ação é super rápida. Agora, na melhor das hipóteses, você está tomando uma droga que às vezes não é aquilo, é outra coisa, é subdosada, então deve ter um monte de gente que está achando que está usando retatrutida, por exemplo, e que, na verdade, está tomando semaglutida barata e porqueira. Então, não dá para fazer esse barulho todo. Ah, eu tomei isso. Você não sabe o que você tomou. Né? Mesmo que fala, eu tomei retatrutida, você não sabe. Né? Você pega, por exemplo, algumas pesquisas sobre a questão do MOTS-C lá, ou do GHCU lá, eles mostram que o efeito é limitado no local da injeção. O que você vai fazer com isso? Então, quer dizer, é um negócio que não faz sentido. E você vê que é uma coisa muito elementar quando você vê um monte de gente nada a ver fazer post de internet, né, com aquele mesmo texto decorado. Ah, tal coisa faz isso. Ah, tal coisa faz isso. Ah, tal coisa faz isso. Cara, isso é uma listinha que qualquer um decora em 5 minutos. E nem por isso ele sabe alguma coisa. Agora tá aparecendo esses doutor em peptídeo. Cara, tem umas tia vendendo peptídeo na internet. Uns negócios. A última que eu vi foi uma tia que ela tá toda derretida. Aí ela tava falando o protocolo de peptídeo que ela usa. Eu falei, não, então não quero usar. Não quero, vou virar bruxa de 71. Eu vou usar essa porcaria. Pelo amor de Deus, tia. Quer fazer propaganda do peptídeo, então pelo menos mente pra você. Não tá dando resultado nenhum. Então, a questão dos peptídeos, eu sei, é extremamente sedutora, mas pessoal, tem 30 anos isso, desde 1997. Ipamorrelina, hexarrelina, isso daí dá uma dor de cabeça, diarreia. Aí outra, ele é um liberador de GH, a única coisa que ele faz é aumentar GH e IGF-1. Você fala, isso é bom. Não, não é. O IGF-1 é o efeito colateral de GH. O IGF-1 ele põe gordura visceral, ele aumenta a resistência à insulina, ele faz hipertrofia de alça intestinal, víscera oca. Então é um negócio que, sabe, não faz muito sentido. Ah, mas o fisiculturista fulano de tal. Cara, o fisiculturista fulano de tal, ele faz uma coisa chamada stacking, né? Empilhamento. A primeira pessoa que eu ouvi falar o termo em português, porque até então eu só usava em inglês, né? E eu gosto do termo em português. Foi o Rafael Kinak, que é endócrino. Rafael, beijão. Faz tempo que eu não te vejo, amigo. E quando você faz empilhamento, aí você faz o quê? Para falar, isso tá dando certo. Você vai jogar 8 drogas para cima e escolher, né? Porque qualquer coisa pode estar funcionando. E mais que isso, é muito difícil você, no empilhamento de droga, com possíveis mudanças de treino e de dieta, você falar, é isso daqui que tá funcionando. E muita gente faz empilhamento, principalmente o pessoal menos profissional, ou que aspira um profissional, de uma forma muito errática. Então decide, acho que eu vou tomar tal coisa hoje. Eu quero tal coisa, acho que eu vou tomar X. Ou então ele encontra lá uma ampola de Deca jogada há 2 anos. Nossa, achei uma Deca. Vai, pum, se injeta. Pessoal, o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz todas as coisas. Você acha que uma pessoa que faz um vídeo num lugar todo bagunçado, qual é a chance dela ter uma organização para qualquer outra coisa? Que seja para treino, quanto mais para usar a medicação. O sujeito não consegue tomar cataflã de 8 em 8 horas. Aí ele faz um protocolo de peptídeo. Porra, pessoal, tem que parar para pensar um pouquinho, tem que duvidar das coisas. E eu falo para vocês que eu tô numa época muito ruim. Por quê? Porque você contar uma mentira, você não precisa de prova. Então tá cheio de gente falando de peptídeo por aí. Agora, para você falar que isso daí é uma falácia, nossa, aí é te exigido cadeia, onde tá escrito. Cara, é óbvio que a coisa não é assim. Quer ver se funciona? Tira todas as drogas que você usa e põe só o peptídeo. Você faz isso? Não faz. Para piorar, na década de 2000, a gente está falando já muito próximo a 2010, quase na década de 2010, teve um fisiculturista que já competiu no Olímpia, quase foi Mr. Olímpia, e ele começou a receber uma grana
de uma empresa de peptídeo. Na época, qual que era? Não lembro. Mas era um americano. E esse fisiculturista ele começou a ganhar uma bala dessa empresa de peptídeo. E aí ele começou a falar para todo mundo que ele não usava esteroide, que ele só tomava peptídeo. Come on, é sacanagem. E aí, o que ele começou a fazer? Começou a vender peptídeo para tudo que era atleta, não atleta. Todo mundo chegava para ele e pedia dica. Ele tinha um peptídeo para entregar. Só que quem procura esse tipo de recurso, pessoal, que é somente uma coisa, resultado. E quando você gasta alguns milhares de dólares e você não tem resultado, porque peptídeo é caro, ainda mais só VGH, tirzepatida, caro, não é caro? Então, pois bem, quando você gasta algumas centenas ou milhares de dólares para comprar peptídeo e aquilo não funciona, o que acontece? Então esse cara teve um problemão, né? Porque ele estava olhando aquela grana fácil que estava ali na frente da mesa dele para enganar um monte de gente. Mas existe um ditado famoso que é assim: você engana muita gente em pouco tempo, você engana pouca gente muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. E aí que a coisa virou. E a coisa virou ruim pro lado dele. Ele perdeu muito prestígio com a galera em geral e ele conseguiu manter alguma coisa porque ele cuidava de um outro bodybuilder que era um cara de expressão e que manteve, entre aspas, alguma credibilidade para ele. E aí ele começou a ser conhecido, né, não como o cara que tinha todo o mérito, mas o cara que sabia alguma coisa, mas às vezes ficava tentando usar a fama dele para vender porcaria para os outros para ganhar dinheiro. Ruim, né? Ruim, bem ruim. Então realmente não tem muito o que falar. Eu acho que o único argumento que eu tenho para vocês é: se você tem uma droga que está sendo desenvolvida, que demanda recursos especialmente delicados, que inclusive você precisa de uma estrutura de fábrica de alguns milhões de dólares que seja, como que isso vai ser feito num negócio irregular? Absolutamente irregular. E por que é irregular? Porque se você olhar na ampola está escrito: não desenhado para uso humano, apenas uso de pesquisa. Agora, como você tem coragem de pegar e injetar um negócio que está escrito para uso de pesquisa? A menos que vocês, né, você pode se identificar como um ratinho de laboratório, um Easter, né? Pode ser. Por isso que eu falo para vocês, existem coisas que são muito bem estabelecidas e muito bem conhecidas, né, que são, por mais que sejam perigosas, se você for avaliar dentro do que é o escopo do que é o PED, né, o Performance Enhancing Drugs, ou as drogas de aumento de desempenho, é ainda menos perigoso do que essas drogas que você não tem absolutamente nenhum controle de produção ou de avaliação, né? Então, você tem duas formas seguras, né, de usar qualquer tipo de medicamento. Ou você compra numa farmácia, ou você compra numa farmácia de manipulação. E eu digo para vocês que, às vezes, farmácia de manipulação tem mais segurança do que farmácia normal, porque os caras passam por tanta auditoria, por tanta fiscalização, sabe? Uma farmácia, essencialmente, ela é um estabelecimento comercial, tem uma licença da vigilância sanitária para comercializar a medicação. Então, que ela precisa ter uma nota de droga de entrada, uma nota de droga de saída, e tem que ter as receitas médicas que façam o equilíbrio entre o que saiu, para mostrar que tudo que precisava de prescrição médica foi assim dispensado, tá? Então, a priori é isso. Uma farmácia de manipulação, não. Ela tem um rigor bem intenso para você produzir aquela medicação. Então, eles fiscalizam os ativos, de onde vêm os ativos, como eles foram importados, porque uma farmácia de manipulação não pode importar ativo. Ela tem que comprar de uma importadora de ativo. Eu não sei por que isso é assim, mas é assim. Então você tem grandes importadoras de ativo. Por exemplo, a Fragon, né? Ela importa um monte de ativo de medicação de N places no mundo. E aí ela revende no Brasil para as farmácias de manipulação. T-Pharma, mesma coisa. Ela é uma importadora de ativos farmacológicos. Aí a farmácia de manipulação vai lá, compra aquele ativo farmacológico e aí ela manipula. Ela tem que ter um baita controle de estoque, que é fiscalizado. O jeito que guarda é fiscalizado. O jeito que processa é fiscalizado. O tipo de cápsula é fiscalizado. E uma coisa que pouca gente fala: o veículo que é utilizado. Então, quando você usa uma medicação
de farmácia de manipulação, existe uma coisa chamada veículo, que é o que leva a droga aonde ela tem que ser absorvida. Então não é só a substância em si. E para algumas medicações, pessoal, existem ativos específicos e que às vezes eles são mais caros que a medicação em si. Tem medicação que é baratinha, mas quando você olha o ativo que tem que ser utilizado para entregar no lugar onde aquilo vai ser absorvido no corpo humano, aquilo é caro. Então quando você vê variação de farmácia de manipulação, aquela máxima, né? Um Fusca custa um Fusca. Por mais que não seja o carro mais caro do mundo, né, ele não pode custar uma bicicleta. Então, quando você vê comparação de preço, uma coisa muito mágica, normalmente, aí o pessoal tá tirando essa diferença de lucro no veículo de transporte. Que não é a entrega, tá? É o veículo da medicação. Então, é muita coisa pra gente tomar cuidado. Quando você é médico, quando você é paciente, é muita coisa para você ficar esperto. E eu sei que as demandas são sempre para ontem, né? Você engordou a vida inteira, você quer emagrecer em uma semana. Você foi frango a vida inteira, você quer ficar musculoso em uma semana. Mas cara, olha aqui o Zezinho que vos fala. Eu perdi 17 quilos de massa muscular. Quanto tempo eu tô treinando para conseguir tentar voltar? Você acha que se tivesse uma coisa que magicamente fosse capaz de trazer de volta o físico que vocês gostaram lá em 2023, tá? 23, tem 2 anos. Evidentemente, se fosse seguro, né? Ou se desse para fazer de uma forma segura. Eu ia usar? Uai, então eu sou bobo, porque eu tô me esforçando e tô voltando do zero. Gente, é isso. E o outro papo nessa relação é o quanto as pessoas elas admitem mudanças como se fossem melhoras. Então o sujeito vai lá, usa um esteroide qualquer, dá aquela inflada, enche de colateral, resultado tá dando. Não, mas que resultado? Você virou uma pipa, você tá cheio de acne, você não tem 30 anos, perdeu metade do seu cabelo. Cara, tá errado, né? Alguma coisa está errado. Então a gente tem que, sabe, nós precisamos elevar o nosso nível de consciência. E isso quer dizer que para muitas coisas a gente tem que ser rigoroso. Eu não estou falando para vocês acreditarem em tudo, ou então não acreditarem em nada. Eu estou falando para vocês questionarem. Evidentemente, educadamente, né? Mas educação é uma coisa que a gente traz de casa, você não pode exigir das pessoas, você só pode lamentar. E o questionamento é o que faz a gente evoluir, tá? Mas como você fez isso? Como que tal coisa funciona? Porque senão, vocês estão usando a rede social de uma forma errada. Vocês estão usando a rede social para buscar confirmação daquilo que são suas crenças. E o problema é que tem muita gente tola que acredita a mesma coisa que você. E aí, se você acredita numa pessoa tola, você é mais tola do que ela. Então, fica atento ao barulhinho que vocês adoram. Fica muito atento. Desenvolve um nível de consciência mais elaborado. Duvida das coisas que você está ouvindo na internet. Cara, não tem milagre. Não adianta. Você não vai fazer 1 milhão em 6 dias com o curso do Beltrano. Você não vai encher o seu consultório, a sua clínica, porque você está, sei lá, vestindo uma roupa diferente. Você não vai lucrar milhões porque você está usando seu paciente como se fosse um commodity, vendendo para ele coisa que você não precisa. Acorda, isso vai acabar com a tua credibilidade. E dependendo do que você fizer com você, vai acabar com o teu bem-estar, com a tua saúde. Então é consciência. Né? O que eu estou chamando vocês aqui, a atenção é para elevar o nível de consciência, sabe? E claro, melhorar a elegância, né? Melhorar a elegância. Ontem eu postei para vocês uns stories de alguns comentários de uma galera que comentou no post lá do álcool, e não é que as pessoas não estão prontas para ter essa conversa, é que as pessoas não querem ouvir aquilo que contraria suas convicções. E é uma mais tola que a outra. Teve uma que teve a coragem de falar, os mendigos são todos secos. Eu falei, ótimo, então você quer emagrecer, vire mendigo. Genial, perfeito. Além da pessoa falar que todo mendigo é alcoólatra, que não é, não tem como ser, não existe esse absolutismo dentro da mendicância. Ela está sugerindo que se você virar mendigo, você vai ficar seco. Que gênio! Que gênio com J. O que tem que pegar nessa pessoa? Pegar ela, levar para um sítio, pôr um cabresto nela, amarrar um arado e falar, vai filha, caminha, temos 2 alqueires de terra para arar. É isso que você precisa. O outro, que ser engraçadão, calma, alecrim dourado. Se a gente for se tratar como vegetal, então tá bom. Eu sou alecrim dourado, Vossa Excelência é o quê? Um pé de cana. Tá lá feliz, porque consome álcool 4 vezes por semana
e tá igual. Por enquanto, porque álcool tem uma coisa que chama efeito crônico. E é o efeito crônico que vai fazer diferença em quem quer melhorar o físico. Cigarro faz diferença no físico, pessoal. Cigarro, tá? Inacreditável. Você acha que cigarro só aumenta risco de chance de pulmão, de câncer de pulmão, altera o que é a tua capacidade respiratória? Não, câncer rebenta, o cigarro rebenta com a tua capacidade anabólica, ou o que a gente chama de ambiente anabólico. Que dirá álcool. Mas tá lá, mais um que merece o troféu arado, né? Vamos vestir o arado e vamos dar utilidade para toda essa iniciativa. Em vez de ficar postando bobagem na rede social, vai lá, ara meio alqueire de terra, pelo menos planta umas batatas doces. Você consegue fazer uma dieta mais razoável, né? Ai, Jesus amado. Olha, não é fácil. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?